paz, irmãos. Boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui, nesse ambiente, nessa esfera de adoração, nesse lugar que Deus preparou para essa noite, nós contemplarmos a sua graça pelos olhos da fé. É isso que nós fazemos quando louvamos, quando adoramos, quando oramos, quando meditamos na palavra de Deus. Por isso eu queria convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu lerei de 5 a 11. Peço que os irmãos acompanhem, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Santíssimo Deus, louvamos-te e bendizemos o teu santo nome, Senhor, por tuas misericórdias, ó Deus, que são derramadas sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por nos chamares das trevas para a luz, por nos tirares, ó Deus, do pecado e nos colocares, ó Deus, no teu santo e bom caminho. Ó Deus, não merecemos nada disso. Não merecemos, ó Pai, mas agradecemos, porque o Senhor assim o quis. O Senhor nos escolheu e o Senhor nos trouxe para perto de Ti. E pedimos agora, Pai, que o Senhor sensibilize cada coração, para que ao ouvirmos, ó Deus, a mensagem, sejamos tocados por Ti. Que não seja apenas o pastor falando, ó Deus, mas clamamos que o Senhor Espírito Santo fale com cada um de nós. Rogamos assim, ó Deus, ajuda-nos a esquecer agora os problemas, as lutas, as dificuldades, o dia de amanhã, e focarmos, ó Deus, nossa mente e nosso coração somente em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Meus queridos, a maior notícia, a melhor notícia que nós temos na nossa existência é que Jesus Cristo veio ao mundo. Essa, irmãos, sem dúvida, é a maior de todas as notícias, é a melhor de todas as notícias. Deus se encarnou e veio ao mundo. Que notícia tremenda, esplêndida, maravilhosa, espetacular. Mas, irmãos, ele não veio para dar um passeio, ele não veio para uma excursão, não veio para um turismo. Ele veio, irmãos, para morrer em nosso lugar. Essa foi a missão de Jesus, foi por isso que ele veio. Para pagar o preço da nossa redenção. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, é maravilhoso a gente saber que Jesus Cristo veio, viveu sem pecado algum, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Voltou aos céus e em breve virá para nos buscar. Isso em si, irmãos, é tremendo. O próprio Senhor Jesus, nas suas palavras, ele diz que o grão só pode dar frutos se primeiro morrer. Ou seja, irmãos, ele próprio se comparou aos grãos, que quando são semeados no solo, parecem estar mortos e secos, mas eles estão cheios de vida. Está lá em João 12, 24, quando ele fala acerca disso. Irmãos, essa passagem sobre a humanidade de Jesus. Paulo fala aqui, irmãos, a carta de Filipos, e ele contrasta um tom familiar, um tom quase informal ao restante da carta. Nesses versículos 5 a 11, irmãos, tem um estilo mais refinado, didático,
polido. Eu notava, irmãos, que nesses versículos, Paulo fala com uma singularidade inequívoca acerca da pessoa de Jesus. Que texto maravilhoso, irmãos. E Paulo transmite, então, irmãos, aos membros daquela amada igreja sobre as obras que Jesus Cristo fez e que a igreja deveria imitar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está no início do texto lido lá no versículo 5. Então, irmãos, esse texto em si é maravilhoso. A igreja conhece bem esse texto. E, irmãos, esse texto ele tem duas divisões. Numa dessas partes, o texto mostra Jesus se humilhando, a humilhação de Jesus. E na outra parte, irmãos, o texto mostra Jesus sendo exaltado, a exaltação de Jesus. São duas partes bem distintas. E, curiosamente, cada uma dessas partes tem 7 subdivisões, 7 expressões em cada uma dessas partes. E eu, irmãos, pensei nessas duas partes como degraus. 7 degraus da glória para a terra. 7 degraus da terra para a glória. 14 degraus. 14 partes. Será que eu consigo pegar esse sermão inteiro hoje? Vou tentar correr. Humilhação. Irmãos, a humilhação do servo do Senhor, Jesus, havia sido profetizada cerca de 700 anos antes do seu nascimento, através do profeta Isaías. Isaías capítulo 52 até o capítulo 56, todos esses 4 capítulos, irmãos, falam, dirigidos por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, de uma forma muito clara acerca da vinda de Jesus, do seu martírio, do seu sofrimento. E eu queria convidá-lo a não perder os próximos cultos. Nós estamos a partir da próxima semana, a partir de amanhã, né, já entrando no mês da Páscoa. Então nós vamos ter todo domingo uma mensagem direcionada nesse tema. A própria mensagem de hoje assim também já é. Mas Isaías, irmãos, fala bastante acerca desse sofrimento. Porém, irmãos, a palavra também nos exorta para que nós tenhamos esse sentimento, ou seja, para que nós busquemos cumprir a vontade de Deus, ainda que ela possa parecer difícil. Lembra de Jesus lá no Getsemane, quando ele falou com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Ele sabia que não era fácil. E a Bíblia diz que naquele momento, enquanto ele orava, ele transpirou gotas de sangue. Tamanho sofrimento que ele já sentia e carregava dos pecados do seu povo, dos nossos pecados que estavam sobre ele. Então, meus irmãos, o texto sagrado nos manda, nos orienta a buscarmos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual que é, então, irmãos, a primeira parte que nós encontramos na humilhação de Jesus? Está aí na sua Bíblia, observe no versículo de número 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso significa, irmãos, que o Filho tem a mesma natureza do Pai, a mesma essência do Pai. Em João ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas mesmo com tanta glória, com tanto poder e majestade, irmãos, a palavra de Deus diz que ele não tirou proveito disso. É o que significa não julgou como usurpação. Ou seja, irmãos, ele não tirou disso um tipo de vantagem ao ser escolhido, ao ser chamado para se encarnar e ser o nosso Redentor. Ele não se endureceu, ele não recusou, ele não rejeitou essa missão, irmãos, não demonstrou qualquer tipo de insensibilidade, muito pelo contrário, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele poderia não ter vindo. Ele poderia ter falado para o Pai: Pai, eu não vou. Pode condená-los. Eu não quero ir. Mas ele obedeceu. Ele se humilhou. Ele não faria nada de errado, irmãos, se ele não quisesse morrer por nós. Mas ele o quis fazer. Segundo degrau, a si mesmo se esvaziou. Versículo 7, diz a palavra do Senhor: antes a si mesmo se esvaziou,
Irmãos, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou da sua glória, da sua formosura celestial e assumiu então a forma humana. A kenosis é a palavra grega que significa esvaziamento, ocorreu durante a sua encarnação, quando ele então deixa o céu e se torna um embrião. Um embriãozinho na barriga, no ventre de Maria. O próprio Deus, por obra do Espírito Santo, formado no ventre de Maria. Não significa, irmãos, que ele tenha perdido seus atributos, de maneira alguma, mas ele assumiu as limitações humanas. Ele assumiu a nossa forma, a forma humana, e consigo as limitações. Que limitações, pastor? Fome, sede, cansaço, todas as funções fisiológicas do nosso corpo. E também, irmãos, ele agora poderia ser tentado. Lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia nos mostra, nos revela acerca da tentação que Jesus sofreu no deserto. E depois de todo aquele período de tentação, a Bíblia diz que Satanás se retirou dele até momento oportuno. Ou seja, irmãos, ele foi tentado, porém jamais pecou. O seu esvaziamento, irmãos, e a sua limitação humana não abriu oportunidade ao pecado, porque ele é santo, santo, santo. Então, irmãos, ele se esvaziou da sua glória, porém continuou santo, puro e perfeito. Terceiro degrau para baixo, assumiu a forma de servo. As coisas vão mudando agora. Ele assume a forma de servo. Está no versículo 7, parte B. Irmãos, significa que agora, ele que deveria ser servido, ele passa a servir as pessoas. Não só pregando, mas alimentando, cuidando, consolando, chegando ao ponto, irmãos, de lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele lavou os pés dos discípulos como um verdadeiro servo, e a palavra servo, irmãos, aqui declarada por Paulo no capítulo 2, versículo 7, significa escravo ou empregado. Mas a palavra aqui no original, traduzida como escravo, ela está perfeita. Não é errado ver aqui o servo como escravo, porque o servo naquele contexto era um escravo. Ou seja, irmãos, um servidor. E a vida de Jesus, irmãos, foi dedicada a esse serviço, para ajudar, para aconselhar, para pregar, para libertar, para curar. E o ápice, nós sabemos, é a cruz. E ele ali na cruz estava realizando a sua obra de servo, pagando o preço da nossa redenção. E ainda hoje, irmãos, ele continua realizando essa obra como rei, mas continua salvando, ajudando, abençoando, consolando. Que sejamos nós as mãos e os pés de Jesus. Amém, irmãos? Para consolar, para ajudar, para fazer a obra dele. Quarto degrau para baixo. Ele torna-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Versículo 7, terceira parte. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, significa que ao se encarnar, Jesus se revestiu de um corpo de carne. E ele agora, irmãos, era reconhecido pelas pessoas. Lembra quando as pessoas olharam para ele e falaram assim: peraí, mas esse aí é o filho do carpinteiro? Se fosse nos nossos dias, irmãos, Jesus teria RG, CPF, porque ele fez tudo que um ser humano deveria fazer de uma forma correta e íntegra. Ele era reconhecido como uma pessoa de uma família, de uma descendência. Ele não apenas se tornou homem e apareceu, mas ele tinha uma origem, tinha um lar, tinha uma casa, uma família. E essa semana mesmo eu estava pensando sobre a família de Jesus. Até hoje pela manhã, conversando com a igreja aqui na escola dominical, falei algumas coisas a respeito de grupo de WhatsApp familiar. Não vou agora repetir, né? Mas quem estava aqui vai lembrar. E eu fiquei pensando, irmão, Jesus foi tido por seus parentes como louco. Acharam que ele estava louco. E ele próprio diz: um profeta não é bem recebido, senão na sua própria terra. Ele foi reconhecido, irmãos, como
uma pessoa comum, tanto que muitos não acreditaram que ele era o Messias, que ele fosse o Messias. Isso pode parecer pouco, irmãos, para nós que somos humanos, pode parecer algo óbvio, mas não em se tratando do Filho de Deus, não em se tratando daquele que deixou a sua glória celestial para cumprir essa missão. E ser reconhecido numa figura humana é uma forma de extrema humilhação para Cristo, irmãos. Mas ele fez isso por amor a nós. 5º degrau para baixo. A si mesmo se humilhou. Verso 8, primeira parte. Irmãos, Jesus Cristo veio como um rei humilde. E ele ainda se manifesta assim. Ele é rei, não deixou de ser rei. E nunca deixará. Mas ele é o rei humilde. Aquele que nasce na manjedoura. Lá no curral, no meio dos bichos. Porque não tinha lugar para ele. Aquele que não tinha um bercinho. O berço dele foi um coxo. Uma manjedoura. A manjedoura era um coxo, onde os animais comiam. Hoje não se chama mais assim, tem outros nomes, está tudo modernizado. Mas eu sou da época que tinha coxo. O coxo, lá no nosso contexto, era para uma porquinha que a gente criava, e era feito de um tronco de madeira. Um tronco só, onde era cavado um quadrado, foi cavado um quadrado naquela madeira, e ali era colocado o alimento do animal. É mais ou menos isso o bercinho de Jesus. Certamente José deu um trato, né? Imagina José lavando, esfregando com algum tipo de bucha, com algum tipo de sabão que tivesse ali, para tirar os resíduos que os animais babam quando comem. Não sei se você já viu vaca, boi comendo, eles babam demais, uma sujeira, uma meleca total. Imagino que José cobriu com palha, que José pôs uns panos para ficar fofinho, limpinho. Ele não nasceu em palácios, não viajou em carruagens, em cavalos poderosos, caros, que haviam naquela época, mas a pé, ou quando muito em cima de um jumentinho emprestado. Ele não tinha lugar, irmãos, para reclinar a sua cabeça, diz a Bíblia, não tinha onde descansar. E muitas vezes para descansar, irmãos, ele tinha que se esquivar das multidões e ir para lugares desertos para dar um tempo, dar uma relaxada. Foi desonrado por sua família, como acabei de mencionar, tido por louco, foi traído, foi negado por seus discípulos. Todos o deixaram no momento em que ele foi preso. Todos correram, todos fugiram. E no momento da crucificação, só um ficou do seu lado, João, se arriscando a ser preso, correndo o risco também de ser crucificado e preso como ele. Mas os demais todos fugiram. E mesmo assim, irmãos, ele não deixou a sua humildade de lado, permaneceu fiel, firme. O nosso rei é tão forte, irmãos, é tão poderoso, mas ao mesmo tempo ele é tão bom e misericordioso. Ele fez isso por mim e por você. Se humilhou a si mesmo. Ao se encarnar, ele se humilhou. Ao se entregar, ele se humilhou. E é preciso que a gente compreenda isso, irmãos, para que possamos servi-lo da maneira que lhe agrada, da maneira correta. Ele fez isso, irmãos, para nos salvar. Mas a palavra continua prosseguindo. 6º degrau para baixo, tornou-se obediente até a morte. A sua humildade, irmãos, não é uma teoria, mas é algo tão real que se manifestou, irmãos, de uma forma total e irrestrita. Jesus se entregou para morrer. Jesus enfrentou a morte, recebeu a morte. Foi obediente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E a morte, irmãos, não era uma opção, ele tinha que morrer. Não tinha outro jeito. Tanto que ele clama ao Pai, como foi mencionado já, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas na sequência ele diz, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos a nossa vontade, né? E nós lutamos, insistimos e brigamos e achamos que Deus possa não estar muito correto no que Ele está fazendo. Somos tentados a duvidar de Deus. Não que você vá duvidar de Deus, se você é crente, é só uma nuvem que passa, um momento tenebroso, mas você logo corre aos pés do Senhor, como o irmão falou aqui, você corre e se humilha aos pés do Senhor.
Você não vai enfrentar isso como super-herói ou tentar esmiuçar esse pensamento. Não, você corre para os braços do Pai e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Irmãos, ele foi obediente também quando se entregou para ser torturado, julgado e condenado. Quando os soldados se aproximaram de Jesus, ele disse: eu estou aqui, eu sempre estive com vocês. A minha vida ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então, meus queridos, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 39, vamos abrir lá para nós recordarmos? Mateus 26, 39, eu mencionei já 2 vezes, mas eu gostaria que lêssemos na palavra. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Obediente até a morte. 7º degrau para baixo, morte de cruz. Verso 8. Jesus não morreu uma morte qualquer, irmãos. Foi a morte mais terrível e humilhante que havia. A morte na cruz, a pior morte que alguém experimentou. Infinitamente pior do que aqueles outros 2 que estavam crucificados com ele, ou como tantos outros que eram crucificados, porque era um método de morte e tortura junto que os romanos tinham, para condenação de certas pessoas que haviam cometido crimes que, no nosso contexto, alguns desses crimes são tidos até como coisas naturais. Roubar, por exemplo. Os 2 que estavam ao seu lado eram ladrões. Hoje no Brasil, roubar é até justificado por muita gente, né? Não, coitadinho, ele roubou só para fazer isso ou aquilo outro. Não. Roubar é crime. Mas naquele contexto era um crime tratado com uma penalidade muito pesada, morte. Pena de morte, pena capital. Mas o que Jesus passou, irmãos, é muito mais intenso do que o que aqueles homens passaram. Porque ele estava carregando sobre si o peso da nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele por suas pisaduras, ou seja, seus ferimentos. Nós fomos sarados. Diz a palavra de Deus. Então não era apenas o sofrimento físico da cruz, os pregos, a coroa de espinho, as chicotadas e tudo que o fazia sangrar, e ele sangrou até a morte, aquela lança que foi encravada do seu lado, e todo o seu sangue foi vertido até a última gota. Mas era o sofrimento espiritual, dores inimagináveis, irmãos, nessa dimensão espiritual tão intensa, que a Bíblia diz que no momento em que ele morreu, houve trevas sobre a terra. Houve terremoto na terra, naquele contexto, naquele lugar. Algo tremendo espiritual aconteceu ali. Algo catastrófico aconteceu ali. E alguns acreditam que aquelas trevas que apareceram naquele momento seria um tipo de materialização das trevas espirituais e não um tempo nublado, mas algo assim como que o mundo espiritual invadindo a dimensão do mundo físico. Alguns acreditam nisso, a Bíblia não entra nesse pormenor, apenas diz que houve trevas. Pode ser, porque foi algo assim imensurável, o sacrifício de Jesus, a sua morte sobre a cruz. E a última palavra da cruz de Jesus é: está pago. Ele pagou o preço. Ele cumpriu a sua missão. E ele ficou, então, irmãos, 3 dias numa sepultura. O seu corpo foi colocado ali. Foi lido hoje, inclusive, né? Que naqueles dias, naquele período, Jesus pregou a espíritos em prisão. A Bíblia só fala isso. E aí um grande mistério, porque a Bíblia não entra em detalhes sobre como isso aconteceu, ou por que ele fez isso. Mas Deus não se dá o trabalho e não tem obrigação de nos falar todos os seus porquês.
O recado é: queremos saber tudo, queremos saber mais, queremos entrar mais a fundo nessas questões misteriosas. Temos que chegar lá no céu e perguntar para Ele: Senhor, o que significa isso, Senhor? Até hoje eu não entendi. E se Ele assim quiser, Ele vai nos explicar, Ele vai nos contar como foram esses 3 dias que Ele pregou a espíritos em prisão. Mas Ele ressuscitou. Ao 3º dia, Ele sai da sepultura. E agora aqui, irmãos, nós entramos na segunda parte. Os 7 degraus para a glória. 1º degrau, versículo 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, Deus exaltou Jesus e colocou Jesus num lugar excelente, inigualável, supremo, superior a tudo e a todos. Deus exaltou Jesus sobremaneira. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso nos leva a entender que pelo fato dele ter sido humilhado ao extremo e ter se entregado e ter cumprido a missão que o Pai lhe dera, agora ele estava sendo recompensado. Ele foi recompensado. Irmãos, a Bíblia diz lá em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus se humilhou, irmãos, confiando no Pai. Confiemos também no Pai. 2º degrau para cima, para a glória, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 9. Na Bíblia, irmãos, o nome de uma pessoa está relacionado diretamente a quem é essa pessoa, ao caráter dessa pessoa. O nome de Jesus, irmãos, Jesus Cristo, traduzido, significa Salvador ungido. Jesus Christos, Salvador ungido. Nós lemos Jesus Cristo porque é a forma portuguesa de ler 2 palavras gregas. Ungido, irmãos, porque Ele é o Messias. Ungido porque Ele é Deus. Então Deus tratou de exaltar Jesus, dando-lhe então esse nome que está acima de todo nome. Quer ver uma grande diferença? Você fala de Deus para as pessoas e muitas pessoas aceitam o que você está falando. Tente mudar. Ao invés de falar Deus, fale Jesus. Você vai ver que muita gente não vai gostar muito, não vai aceitar muito o que você está falando. Porque Deus é genérico, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, mas a palavra Deus serve para espíritas, serve para idólatras, serve até para ateus. Deus. Mas quando você fala Jesus, esse nome é diferenciado. Por isso que ele diz: em meu nome expelireis demônios. O nome dele tem poder. O nome dele é diferenciado. O nome dele revela a pessoa dele. Então Deus tratou de exaltar Jesus, dando-lhe esse nome que está acima de todo nome, diz a palavra de Deus. Então o nome de Jesus, irmãos, está acima dos nomes das autoridades. O nome de Jesus está acima do nome de qualquer pessoa. O nome de Jesus está acima dos nomes dos líderes das igrejas. O nome de Jesus está acima dos nomes dos pastores. O nome de Jesus está acima do nome dos presidentes das repúblicas. O nome de Jesus está acima do nome da própria igreja, irmãos, porque lá no céu não tem placa. As placas não vão subir para o céu, mas o nome de Jesus é eterno. O nome que está acima de todo nome. Isso significa, irmãos, que ele tem primazia. Ele está em primeiro lugar em tudo. Ele tem poder sobre tudo. E ele é o Senhor de tudo. 3º degrau para a glória. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. Versículo 10. Meus irmãos, no céu estão os anjos de Deus. E eles se dobram diante de Jesus. No céu estão os crentes que já morreram, e eles se dobram diante de Jesus. Paulo, quando fala da morte, ele fala: olha, morrer para mim é lucro. É lucro morrer com Jesus, porque o que nos aguarda é infinitamente melhor do que qualquer coisa que alguém imaginou. Não há palavras para descrever o céu. E adorar Jesus, imagine você, na presença do Senhor, poder se ajoelhar aos pés do Senhor. Se nós o fazemos aqui na terra e nos sentimos muito bem, imagine lá no céu. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu. Irmãos, nós não sabemos exatamente como é lá no céu. Mas em 1 Coríntios 2,9 a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilhosa esperança nós temos, irmãos, de nos encontrarmos lá na glória com o Senhor e nos ajoelharmos diante do Senhor. Aguardamos ansiosamente este dia. Nós não sabemos como que vai ser. Tem gente que acha que vai poder sentar no colo de Jesus, que vai pegar na barba de Jesus, né? Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso na Bíblia, né, irmãos? Mas uma coisa sabemos, nós vamos poder nos ajoelhar perante Jesus. Ah, isso sim, porque está escrito na Bíblia, né, irmãos? Prosseguindo, irmãos, 4º degrau para a glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra. Verso 10. Irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todos se dobrarão na terra aos pés de Jesus, até os que não creem, até os que não querem. Por isso, irmãos, que é muito melhor a gente se entregar a Jesus e se ajoelhar perante Ele de livre e espontânea vontade, voluntariamente, do que forçado no dia do juízo final. No dia do juízo todos se dobrarão, mas não serão salvos. Não é porque eles se dobrarão que eles serão salvos, eles se dobrarão meio que forçados, não vai ter jeito, eles vão ter que se dobrar diante do Senhor. Mas aqueles que vão para o céu são aqueles que se dobram ao Senhor Jesus antes do juízo final. E aqui, irmãos, vai muito além do joelho físico. Você pode estar sentado, você pode estar em pé, você pode estar até deitado na cama. Mas se a sua posição é de louvor e adoração e submissão, é como se você estivesse ajoelhado espiritualmente. Mas eu digo, se é possível ajoelhar, não sonegue isso. Porque tem muita gente que não consegue dobrar o joelho mais, não consegue sair de uma cama. E não pode, não tem como se ajoelhar. Mas se você pode se ajoelhar, faça isso. Faça isso, lá na sua casa. Mateus 26, entra no teu quarto, fecha a porta, só você e o Senhor. Mas se você quiser ajoelhar aqui na igreja também, irmão, pode ajoelhar, aqui também é lugar de adoração, de louvor, pode ajoelhar, não tem problema, é você e Deus. Ninguém vai te julgar e achar que você está querendo ser mais espiritual do que os outros. Não sonegue isso ao Senhor Deus. Todo joelho se dobrará na terra, todos reconhecerão que Ele é Senhor, todos terão que fazer isso, irmãos. Mas prosseguindo, 5º degrau para a glória, ao nome de Jesus se dobre todo joelho debaixo da terra. O que significa isso? Meus irmãos, não é a sepultura, não são aqueles que estão mortos na sepultura. Certamente, irmãos, no dia do juízo final, aqueles que morreram vão ressuscitar, muitos para a ressurreição da glória e muitos para a ressurreição de condenação. E como a palavra do Senhor já disse, todo joelho se dobrará, e isso vai ocorrer na terra. Mas quando a Bíblia fala debaixo da terra, irmãos, há uma ideia naquele contexto, havia uma ideia naquele contexto, que o inferno fosse localizado nas regiões abissais, assim chamadas, ou seja, nas profundezas da terra. Ora, irmãos, nós não sabemos exatamente onde esse lugar é localizado, Deus não revelou isso na palavra, mas o que sabemos é que é um lugar numa outra dimensão, não na dimensão física, mas numa dimensão espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está em nosso derredor rugindo como leão, ou seja, aqui na terra. Então não sabemos onde é o inferno, mas quando a palavra fala debaixo da terra, há uma referência direta ao inferno. O que significa, irmãos, que os seres espirituais da maldade, Satanás e seus demônios, se ajoelharão diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, até do inimigo. Todos se prostrarão diante do Senhor, tanto os que já morreram e estão lá no inferno, como o próprio Satanás e os demônios. Todos prestarão glória ao Senhor Jesus. 6º degrau para a glória, verso 11. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus é Senhor. Toda língua confessará, irmãos. E esse é o 6º aspecto da exaltação de Jesus. Não somente joelhos dobrados, mas todos declararão: Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor. Ainda que não queiram falar isso. Anjos e homens, salvos e não salvos, todos declararão, todos se dobrarão e todos falarão isso. Mas, irmãos, não é só isso. Em todas as línguas, todas as raças, todos os povos estarão reconhecendo e confessando que Jesus é o Senhor. Irmãos, como é maravilhoso nós fazermos isso, não é? Cantamos louvores aqui, declarando o senhorio de Cristo, declarando quem Ele é. Mas eu sempre gosto de fazer esse contraponto, de continuarmos declarando que Jesus é o Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui é fácil, aqui é gostoso, é fácil, com um som desse, com uma equipe de louvor dessa, num ambiente, né, tão calmo e tranquilo como esse. É até natural cantar, é gostoso. Mas a gente tem que fazer isso também quando não é muito gostoso, irmãos. Na hora da dor, por exemplo, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da tempestade, irmão. É nesse momento, irmãos, que nós temos que prestar a Deus o nosso culto racional, ou seja, inteligente. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que Ele está cuidando de tudo. Eu sei que Ele vai dar uma resposta. Eu sei que Ele tem uma saída. Isso também, irmãos, é um modo de confessar que Jesus é o Senhor. Não é só falando, eu, Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Maravilhoso, declaremos sempre isso. Mas, irmãos, quando as coisas não estão lá muito bem na nossa vida, e os problemas nos atormentam, e a gente louva ao Senhor a si mesmo, e declaramos a Ele o louvor, a honra, a glória, nós estamos confessando que Ele é o Senhor, mesmo no meio da tribulação. E o último degrau para a glória, irmãos, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, versículo 12. Irmãos, a glorificação e exaltação de Jesus glorifica o próprio Pai Celestial. Existe aqui um grande mistério, irmãos, que é o mistério da Trindade, que homem algum consegue entender ou explicar de uma forma perfeita. Nós conseguimos explicar conforme a Bíblia diz, mas muitas vezes o modo como a Bíblia apresenta ainda deixa algumas interrogações na nossa mente. Por isso que só é possível compreender certas coisas que Deus revela a nós através de um elemento chamado fé. Porque a fé, irmãos, é crer naquilo que não se vê, naquilo que não se pode apalpar, naquilo que talvez até não se entende perfeitamente. E se você tiver alguma dúvida, não é para você duvidar, mas é para você buscar o conhecimento, buscar o entendimento. Irmãos, quando Jesus Cristo se humilhou, a Bíblia diz que Deus estava se humilhando. Deus estava buscando os perdidos. E aqui, quando Jesus é glorificado e exaltado, irmãos, a Bíblia nos leva a entender que essa glorificação é para o Deus Pai. A glorificação e exaltação de Jesus, irmãos, coloca Ele no nível da divindade do Pai, onde Ele sempre esteve. Mas a nossa mente humana é tão falha que ao pensarmos em Jesus encarnado, em Jesus sendo humilhado, em Jesus sendo chicoteado, crucificado, em Jesus morrendo, dá a impressão que Ele está abaixo do Pai. E dentro dessa mentalidade errada ou errática, o Espírito Santo seria então o terceiro nível mais baixo da hierarquia divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é assim. Não é assim. Biblicamente, irmãos, os três são da mesma natureza. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. O próprio Jesus em João 10,30 diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Em João 17,11 também, vamos abrir lá se você puder. João 17, versículo 11. Jesus, na sua oração sacerdotal, diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós, assim como nós. Ele que havia deixado a sua glória,
Havia se encarnado, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, quando ele se encarna, ele deixou sua glória, mas agora ele recebe essa glória novamente. E ele é exaltado para todo sempre. Aleluia. Concluindo, irmãos, estamos aí nos aproximando da Páscoa, mais uma Páscoa. Então é momento oportuno de pensarmos e refletirmos acerca da vinda de Jesus. É uma data especial no calendário, tem programação, vai ter coral, o pessoal está se esforçando aí nos ensaios, vai ser muito lindo. Mas, irmãos, é importante que cada um de nós pare, e não só lá no dia 20, é bom a gente já, desde hoje, refletirmos sempre sobre o significado da vinda de Jesus para a nossa vida. A palavra de Deus nos manda, irmãos, que a gente tenha o mesmo sentimento, não é? Versículo 5, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo o dicionário da língua portuguesa, irmãos, um dos que eu pesquisei, essa palavra sentimento tem muito mais do que o efeito de sentir algo, mas é também atitude mental a respeito de algo ou alguém. Grave isso, atitude mental. Sentimento. Dicionário da língua portuguesa. Olha que interessante. Tenhamos a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus. Na verdade, irmãos, se a gente for esperar sentir vontade de fazer a vontade de Deus, nem sempre a gente vai sentir. Muitas vezes a gente não vai sentir vontade de fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, mas muitas vezes ela não é fácil de ser cumprida. Não é porque ela é boa que ela seja agradável naquele exato momento. Ela é boa, perfeita e agradável, sabemos, mas tem horas que é meio difícil cumprir a vontade de Deus. Então, irmãos, ter o mesmo sentimento é ter a mesma atitude mental. Jesus sabia que não ia ser fácil. Sua missão não ia ser fácil. Ele sabia desde o início, desde lá da glória, quando ele foi chamado, quando ele se dispôs para vir. Ele sabia o que o aguardava, ele sabia do sofrimento que ele ia ter que passar. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a querer viver de acordo com o coração. Deu vontade. Senti de fazer isso. Não senti de fazer isso. Como assim? Será que a gente vai fazer a vontade de Deus somente se a gente sentir? Não, meu irmão. Atitude mental semelhante a Jesus é fazer por obediência. É como se nós disséssemos, eu quero querer. Ainda que eu não queira, mas eu quero querer. Eu quero querer fazer a vontade de Deus. Porque o nosso querer é volúvel, assim como o nosso coração. Então, muito cuidado, irmãos, porque ter o mesmo sentimento, a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus, trata de um desenvolvimento da nossa própria fé. Não vamos ficar parados no tempo, não é? Vamos evoluir sempre, cada dia, diante de cada desafio. E olha, quando a gente vence um desafio, saiba que vem outro. Mas vem outro pior, pastor? Às vezes não, às vezes vem um menos pior. Mas estaríamos preparados? Porque muitas vezes a gente acha que, não, isso aqui é fácil de vencer, essa parte aqui eu tiro de letra. Será? Irmãos, não vamos menosprezar os desafios, porque o mal está sempre a nos rodear, mas ter a atitude mental de Jesus, irmãos, é algo para ser buscado sempre. Essa é a luta da natureza humana e da vontade humana e a vontade que vem de Deus. Qual que vai prevalecer? Jesus, naquele momento de dificuldade, quando ele estava prestes a ser traído, a ser maltratado, ele se humilhou. Vamos nos humilhar também? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com o Pai. Senhor, ter a atitude mental que houve em Jesus, ó Pai, é algo que vai até além da nossa mente, da nossa compreensão humana, porque Ele é Deus, e Ele se esvaziou de uma forma assim imensurável, uma forma que nós não conseguimos imaginar
a grandiosidade do amor do Senhor por nós. Nós só podemos crer, e cremos na palavra, mas, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque ter essa vontade, essa disposição, esse sentimento, essa atitude mental, é algo que o Senhor que produz em nós, e nós estamos aqui buscando, ó Pai. Convido os irmãos a ficarem de pé em oração. Nós estamos aqui buscando, Pai, pedindo que o Senhor fale e o Senhor toque nosso coração, ó Deus, não somente nesse momento tão gostoso, agradável aqui na igreja, no término desse culto tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu, que o Senhor nos concedeu a Tua graça, a Tua presença, mas, ó Deus, continua conosco, ó Pai, lá fora. Continua conosco, ó Deus, também na hora da tempestade, na hora de uma doença, na hora do desemprego, na hora dos problemas, na hora das lutas, das provações, Senhor. Nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele se dispôs a Te obedecer. Ele se dispôs a ir, ó Deus, até o final daquilo que o Senhor determinou. E no momento mais crucial, quando Ele se deparava com a expectativa da traição, do sofrimento, da humilhação e da morte, Ele falou: Pai, não seja feito o que eu quero, mas sim o que Tu queres, ó Pai. Senhor, dá-nos essa disposição, dá-nos essa atitude mental, Senhor, para que possamos não somente sobreviver na fé, mas progredirmos, evoluirmos e levarmos essa palavra para aqueles que não Te conhecem, Senhor, para aqueles que estão afundados no pecado, aqueles que acham que Páscoa é comer chocolate, aqueles que pensam que Páscoa é um coelho. Ó Pai, tem misericórdia, Pai amado, tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como luzeiros no mundo, assim como Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Que nós tenhamos essa disposição mental, esse pensamento, esse entendimento de que nós temos uma missão, que é levar essa mensagem para as pessoas que não Te conhecem. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor.